E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam animados. Estou aqui aguardando meu convidado de honra de hoje. Hoje teremos boa noite, Nina, boa noite, Sérgio, Samila. Opa, professor Sidney já chegou. Meu convidado de honra já está entre nós. Convidá-lo-ei. Convidei e, gente, rezem para que tudo dê certo com a internet. Professor Sidney, tudo bom com o senhor? Tudo bem, Hugo? Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. Todos nos ouvem bem o professor Sidney, a mim, veem bem também. Professor, uma alegria imensa contar com o senhor aqui nessa live. Fiquei muito feliz do senhor ter aceitado. Sou um discípulo aqui. Olha, o senhor hoje está com o seu charutinho. Eu estou com o meu humilde cigarrinho de enrolar. O senhor está aí. Muito bom. Bom, professor, o contexto para isso tudo aqui é um curso que eu estou lançando. Eu fui convidado por um amigo que montou uma plataforma online de formação e ele me convidou para dar um curso sobre psicologia, para introduzir o tema e apresentar as diferentes abordagens e mostrar como essas abordagens, quando bem-sucedidas, atingem parcelas do ser humano, e muitas vezes com pretensões de totalidade. E a ideia é que a gente veja que, a partir de uma antropologia adequada, ou seja, um olhar externo, nós podemos ter uma compreensão não fragmentada, mas uma compreensão do homem como um todo, um homem inteiro. E aí, convidei para que o senhor pudesse nos presentear aqui, nos brindar com a reflexão, né, que já com certeza tem uma resposta, de como que o tomismo, né, todas as contribuições de Santo Tomás e de toda a tradição posterior, pode contribuir para trazer elementos antropológicos que deem condições para aquele que estuda psicologia, seja ele um psicólogo, seja ele um filósofo, seja ele uma pessoa, enfim, interessada na área, né, um estudante, conseguir olhar para o ser humano de uma maneira que seja à altura da dignidade que lhe é própria. Então, o caminho é todo seu. Tá bom, gente. Olha, Hugo, você me ouve bem, vocês me ouvem bem. O que eu não consigo ainda não... Eu sou uma anta tecnológica juramentada e eu ainda não consegui fazer uma live usando o microfone acoplado aqui. Para mim é mais fácil ler a Suma Teológica na versão da Mariette, né, do que apertar certos botões, né? Mas eu vou impostar a voz, pessoal, depois diga aí se está ouvindo bem. Bom, o tomismo, hoje, usar este nome, tomismo, traz-nos uma responsabilidade também e uma espécie de ônus, porque sabemos que, infelizmente, a obra de Santo Tomás de Aquino tem sido dilapidada, mesmo no seio da escola, não só no Brasil, como no exterior, muitas vezes por motivos, por razões que não muitas vezes levada a cabo de adaptar Santo Tomás ao sabor do mundo contemporâneo, com todas as suas patologias sociais, ou seja, como se Santo Tomás tivesse que, do alto do Monte Carmelo da contemplação, dizer amém a um sem número de distúrbios que hoje crescem socialmente, no tecido social dessas sociedades outrora católicas, coisa que ele jamais faria. Eu lembro aqui que o termo teoria, theorem, termo grego, theorem, foi traduzido pelos latinos como contemplatio, como contemplação. Ou seja, uma teoria é
aquele conjunto de saberes por cujo intermédio, ou seja, por meio dos quais uma pessoa alça-se a uma altitude que faz com que ela seja capaz de contemplar a realidade de paradigmas superiores, digamos assim. E no caso de Santo Tomás de Aquino, a sua psicologia, de fato, ela tem uma sólida antropologia filosófica, um estudo muito efetivo, muito proficiente do que seja o homem em sua integralidade. E esta antropologia filosófica tem, por sua vez, como, digamos assim, caminho básico, como caminho que nós precisamos palmilhar, uma teoria do conhecimento. Uma teoria do conhecimento também efetivamente luminosa, e, por sua vez, esta teoria do conhecimento se baseia numa metafísica, que é a metafísica do ser. Então, em Tomás, nós vemos uma conexão entre metafísica, antropologia filosófica e, no caso que nos toca aqui abordar hoje, psicologia. Poderíamos estender também as outras chamadas ciências humanas ou ditas tais, né? Então, eu desejo desde agora sucesso aí no seu curso, espero que as pessoas tirem dele o maior proveito, e eu já vou caminhando. A Nina Rocha, que é psicóloga, minha companheira de trabalho aí nessa iniciativa, a gente vem conversando já há algum tempo a respeito de um curso de largo escopo, e o objetivo desse curso seria trazer a obra de Santo Tomás para a praxis da psicologia. No caso deste segundo módulo, eu vou aproveitar, não é uma propaganda, porque eu sou um péssimo vendedor, né? Sempre fui um péssimo vendedor. Mas é porque quando a gente tem algo bom nas mãos, algo verdadeiro, algo elevado, algo profundo, nós não podemos ter pruridos nem constrangimentos de divulgar isto, e ficar com aquela atitude, digamos assim, tímida. A timidez para um difusor da obra de um autor da dimensão de Santo Tomás não é algo cabível. Aliás, o próprio termo timidez vem de timor, né, que é medo. Timidez, segundo Santo Tomás, é o medo habitual que uma pessoa tem de se expor perante as demais. Então, a timidez ela tem que ser vencida por quem quer divulgar uma obra desta dimensão. Então, assim, entre as coisas que Santo Tomás traz para a psicologia contemporânea, eu vou me centrar na principal hoje aqui no nosso bate-papo, que é o amor. E o amor nessa tríplice perspectiva. Uma perspectiva metafísica, numa perspectiva de antropologia filosófica e numa perspectiva de psicologia. Então, a primeira coisa a dizer é irmos a Aristóteles, que devia ser o primeiro autor a ser estudado num curso de psicologia, o seu livro Peripsiqueis, sobre a alma, um tratado elevadíssimo. Eu duvido muito que nas faculdades de psicologia, não apenas no Brasil, mas como mundo afora, Aristóteles seja ensinado. Muito pelo contrário, o aluno entra, pode ser em Oxford, pode ser aqui na UFRJ, o aluno em geral entra e recebe no primeiro período a informação de que a psicologia, enquanto ciência, é uma realidade do século XIX. Ela teria começado lá, como eu digo, lá no primeiro módulo desse curso de psicologia tomista, lá com a escola de Wilhelm Wundt, lá no laboratório de Leipzig, na Alemanha. E isto é de uma barbaridade tremenda, e mostra que... Tem um autor, só para lhe complementar, tem um autor de história da psicologia brasileiro que chega a dizer que a psicologia tem um longo passado, mas uma curta história. Querendo se referir que toda essa contribuição anterior não é psicologia, nada disso é.
Realmente, como dizia um professor aí de São Paulo, para os morcegos, a luz são trevas, né? Então, esses autores, na verdade, falam do que desconhecem. É como alguém que entrasse numa catedral gótica e contemplasse os vitrais com as rosáceas, os arcos ogivais daquelas igrejas extraordinárias, com tudo que eles têm de simbolismo e de matemática, e como o sujeito não sabe nem o que é um símbolo, ele mal domina a linguagem, e muito menos domina os princípios da geometria, que é, digamos assim, a ama de leite das matemáticas, ele pode entrar ali e ter a atitude semelhante à de um bode que entrasse na Capela Sistina, né? Ele ia chifrar alguém, né, mas não estaria numa situação contemplativa, né? A contemplação, falei aqui no início, ela é teoria. E teoria é algo a que se chega com a inteligência. A inteligência, para Santo Tomás, ela é o epicentro geométrico analógico da personalidade humana. Então, essa inteligência que é capaz de fazer com que o homem eleve o padrão do seu olhar para a realidade e alcance o amor. O amor aqui no sentido metafísico, ele começa com aquilo que Santo Tomás chama de amor natural, que é inerente a todo e qualquer ente. A mim, a você, meu caro Hugo, a câmera que nos filma, a este charuto. E este amor natural, ele pode ser traduzível com o seguinte conceito mental: é o apetite de perdurar no ser. Todos os entes têm um apetite para perdurar no ser com as suas formas atuais. Desde o cinzeiro até as paredes, enfim. Tudo o que tem ser tem uma tendência a permanecer no ser, e o amor natural seria essa potência perdurante, digamos assim, que está inscrita em todos os entes. Então, no plano mais geral, nós compartilhamos com os demais entes da realidade esse apetite de perduração que é o bem. O bem, já dizia Aristóteles, é aquilo a que tudo apetece. Então, o bem é o objeto das apetências naturais, seja dos entes sem inteligência, seja dos entes sem razão, seja dos entes inanimados, todos têm o seu amor natural. Então, é um conceito analógico, que nós aplicamos a tudo o que há. Por isso que eu digo aqui, que eu até anotei uma frasezinha para comentar aqui: o amor é a lei suprema do ser. Porque em toda a ordem do ser, nós encontramos esse apetite natural, essa potência, essa tendência que os entes apresentam para ter suas formas. Ora, no segundo plano, nós temos o apetite, o amor sensível, que é o apetite que se atualiza nos animais, que são aqueles entes dotados de psique, de ânima, de alma, de princípio intrínseco de movimento do corpo, e aqui numa escala imensa que vai desde o talo de grama até o mais inteligente dos homens. Todos nós, por sermos animados, sobretudo, com particular ênfase para os mamíferos, mas os entes animados, eles sentem a realidade. Então, eles atualizam aquele amor natural radical, mas também ao modo sensitivo, coisa que um ente inanimado não possui. Um isqueiro não sente dor, ele não tem afetos, ele não é afetado sensitivamente pela realidade. Então, neste segundo plano, nós temos uma escala que culmina no homem, que possui essa estrutura ontológica, e aí entramos na antropologia filosófica, que é composta de 5 sentidos externos, que são autoevidentes: tato, olfato, visão, audição e paladar, e os 4 sentidos internos, com ênfase para a imaginação, que é onde as emoções costumam aflorar, né? Uma imagem suscita uma emoção. Então,
temos, no plano metafísico, o amor natural, que é universal, o amor sensitivo, que sem deixar de ser natural, ele é um apetite que se atualiza por essa estrutura sensitiva, no caso do homem, tanto dos sentidos externos como dos internos, e, por fim, o amor intelectivo, volitivo, que é chamado por Santo Tomás de Aquino de vontade. A vontade é o apetite que a inteligência possui pelo bem, né? Então, se alguém está aqui presente na live, não sei quantas pessoas estão, 30, sei lá, daqui eu não enxergo, elas estão aqui porque com as suas inteligências elas exerceram o ato livre de escolherem estar aqui. Então, foi por amor à obra de Santo Tomás, talvez agregado, somado a uma certa curiosidade sã, né? Existe uma curiosidade sã e uma curiosidade malsã, né? Que é aquela... Malsã. Que é aquela do sujeito que quer saber muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não dando ordem aos estudos. Mas este apetite racional no homem do bem é um amor muito superior ao dos sentidos e é aquele que faz-nos realizar o ato mais livre possível para nós, que é o ato de benevolência. A própria etimologia da palavra benevolência indica-nos que se trata de querer o bem, benevolent, né? Eu quero o bem para o outro, pelo outro, sem que o outro, né, sem que esteja implicado neste querer nenhuma contrapartida. Então, este amor é o amor, por exemplo, de uma mãe pelo seu filho recém-nascido, né, que ainda está ali, né, vai desenvolver-se, inclusive no plano dos sentidos. Então, nós temos um amor que transcende a matéria, um ato que é levado a cabo em comunhão pela inteligência e pela vontade e que nos faz, digamos assim, nos coloca no cume para desespero de muitos veganos atuais, né, para desespero de muitos ideólogos atuais, nos coloca numa espécie de cume entre os entes compostos de matéria e forma. Então, esta psicologia de Santo Tomás, ela é chamada realista, porque ela contempla o homem como um ente. O homem é algo que tem ser, é composto de matéria e forma, sendo a matéria o corpo com todas as suas potências e a forma, a alma substancial é a forma do homem. Por isso que não podemos dizer que um cadáver, quando dizemos que aquele cadáver é humano, nós usamos de uma analogia de atribuição. Por quê? Aquele cadáver já é matéria sem forma, já é matéria sem princípio intrínseco de movimento do corpo e sem capacidade de atualizar os atos propriamente humanos. É verdade, como eu costumo brincar, que há pessoas que parecem ter inteligência de cadáveres, né? Mas aí trata-se de patologias, né? Patologias. Então, não se ama sem inteligência. E a inteligência é esta potência nossa para chegar aos meandros mais íntimos da realidade, abstraindo dos dados percebidos pelos sentidos a ratio, o logos, né? Ou seja, a forma inteligível, e por isso que o homem é um animal que possui historicidade. A história humana é a construção dos valores pelos homens no decorrer dos tempos. Por isso que nós obramos de maneiras distintas. Um João de Barro, ele pode fazer lá a casinha, lá o ninho, né? Mas ele não estudou arquitetura, nem é capaz de pensar, por exemplo, num ninho para um filhote que tenha um problema físico, por exemplo, para facilitar a entrada, fazer uma arquitetura funcional, digamos assim. Então, o João de Tem uma Barro acessibilidade.
Exatamente. Ele não tem a nossa sensibilidade, é aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de sensualitas, ou seja, o arcabouço dos apetites sensitivos. É neste arcabouço que se atualizam as emoções, que Santo Tomás chama de paixões, e nisto ele está muitíssimo acima de todas as correntes da psicologia contemporânea. Todas, sem exceção. Porque algumas, por exemplo, eu estou aqui com um livro do professor Echevarria, que é um livraço que eu vou trazer à luz no Brasil, que é o livro Corrientes de Psicologia Contemporânea, Correntes de Psicologia Contemporânea. É uma obra, é um calhamaço. Nele, ele vai às raízes das principais correntes da psicologia do século XX, mostra os seus pressupostos filosóficos e, ao fazê-lo e colocar isto ao lado de Santo Tomás, ele acaba por nos demonstrar a superioridade da doutrina tomista em relação a estas psicologias. A psicologia não pode se reduzir a ser uma análise dos processos mentais, ela não pode se reduzir a ser uma análise do comportamento, muitos condutismos legais, ou seja, eu não estudo psicologia para entender as condutas humanas. Eu entendo as condutas humanas enquadradas num horizonte metafísico que me faz ter delas uma visão muito superior do que a dessas psicologias, a ponto de podermos aquilatá-las de uma maneira crítica. Porque quem está numa espécie de cume olha para baixo e consegue ver muitas coisas. Então, é um contributo trazer Santo Tomás para a psicologia. Isso não é coisa só do professor Martim Echevarria. Ele é meu amigo, é um autor que eu faço questão de difundir no Brasil, mas há, tanto nos Estados Unidos como na Europa, autores surgindo, autores que têm resgatado esse arcabouço metafísico, e a notícia boa é que este resgate tem trazido para a clínica, para a terapia, para os processos terapêuticos, um novo olhar. Então, nós podemos contemplar nesta visão o amor como o padrão da sanidade psíquica e o horizonte possibilitante da liberdade humana. Uma psicologia para a qual a inteligência não tem papel decisivo. Uma psicologia para a qual o homem seja um feixe de reações e pulsões, etc., e sempre haverá de ser uma psicologia reducionista. Então, Santo Tomás é também o Doctor Humanitatis, Ele recebeu muitos títulos, Ele recebeu também o título de Doutor Humanidade, porque ele conseguiu, ele tem lá, entre outros lugares de sua obra, na Suma tem o Tratado dos Atos Humanos, ele conseguiu realmente escavar fundo os atos humanos, e realmente eu tenho esperança. Nós estamos num momento em que o mundo está todo com medo, e nada, num momento como o atual, nada como revisitar este gigante do pensamento, que é Santo Tomás, que, aliás, falou também sobre o medo. O medo é uma paixão. É um cão que está latindo aí? Mas é do meu vizinho. O medo é uma das paixões do apetite chamado concupiscível. Então, assim, quem ama demasiado, temer demasiadamente, melhor dizendo, implica déficits de liberdade e, portanto, de amor. Porque o ato mais livre é o ato amoroso de benevolência. Não sei se comecei bem. Essa pergunta aí chega a ser dramática, né? Claro que começou muitíssimo bem.
E, aliás, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para fazer aqui uma pausa dramática para aqueles que nos assistem e perguntar: algum de vocês, seja durante a formação em psicologia, seja durante, vamos dizer, as leituras que tem feito, né, por influência, né, da formação tradicional, já viram uma análise tão profunda do ser humano, e não só tão profunda, mas tão realista e verdadeira, como essa que o professor tão brilhantemente colocou aqui? E eu já respondo. Na minha formação não vi nada parecido. Eu comentava na live com o Dr. Pacheco que não parece estranho, né, para a formação tradicional em psicologia trazer filósofos, né? Traz-se muito Nietzsche, traz-se muito Heidegger, né? Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Deleuze, Guattari. Mas quando se fala em São Tomás, quando se fala em Aristóteles, isso parece... Não, isso não. Isso faz parte daquele vasto passado que não é psicologia. E vamos lá. Isso aqui que o professor colocou é vamos dizer, um aperitivo, né, de tudo aquilo que eu até convido, quem aqui não fez um curso do professor Sidney, por favor, você está errado. E a culpa é sua. Vá lá e faça. Porque isso aqui que ele nos demonstrou é algo, assim, que vai se desdobrando, e como que caem as escamas dos nossos olhos para a realidade humana que está na nossa frente. E eu gostei muito da chave que o senhor escolheu para fazer esse recorte inicial, que foi o amor. E já puxando para o amor intelectivo, o amor e a liberdade que decorrente dele, do amor que é próprio ao ser humano, porque parece que realmente quando se chega na psicologia recortada, que a gente pode dizer, se esquece, né, disso. O Freud ele dizia que o objetivo da psicanálise era que o sujeito pudesse amar e trabalhar. Só que quando você vai ver a compreensão que ele tem do amor, está muito longe de atingir esse patamar elevado que o senhor coloca. Inclusive essa analogia que o senhor fez, né, das alturas, né, para que possa se fazer esse exercício de contemplação como que de cima, é justamente o exercício que eu gostaria que todo mundo que se interessa pela psicologia faça. Esse exemplo do professor Echevarria no Correntes, né, de ir aos pressupostos filosóficos, isso é fundamental. Porque às vezes a gente vê aquilo como, não, isso aqui é uma ciência, aí você analisa ali os postulados, você vê ali os conceitos, você não vai atrás, você não procura subir o olhar e tentar olhar de cima para ver aonde que aquilo se encaixa ou não na antropologia real, de um homem concreto e real, certo? E o senhor falou do nosso momento, que é um momento de medo, né? Um momento aí, eu não quero nem citar o nome daquilo que está deixando todos com medo, porque não merece o Ibope, mas ao mesmo tempo parece um momento de uma espécie de renascimento, no bom sentido aqui, porque veja, olha só o que nós estamos vendo, estamos discutindo aqui e ao mesmo tempo eu tenho certeza que tem outras lives aqui discutindo outros temas interessantes, recuperando Santo Tomás, recuperando a filosofia clássica, as contribuições da literatura clássica, da língua. Aliás, o professor Sidney é um mestre da língua portuguesa também, que, aliás, nos inspira a tentar falar um pouquinho melhor, né? Só de ouvi-lo. É um momento também que, sabe, nos convida a fazer esse movimento de contemplação, né? Eu tenho aqui um livrinho, eu não sei se o senhor já teve contato. O título não indica muito o que ele é, O Sentido da Vida. Ele está aqui porque ele é muito antigo, né? Eu tive que fazer uma encadernação. Ele ele foi bispo da diocese de Ilhéus e era franciscano. Esse livro é da década de 50. Chama Valfredo Tepe, é o nome do autor.
E esse livro aqui, ele não fala ainda em psicologia tomista com esses termos, como a gente hoje fala com muita tranquilidade. Mas ele lhe faz um passeio entre as correntes psicológicas que ele conhece. Ele fala de Freud, fala de Jung, fala de Adler, fala alguma coisa de Frankl. E ele vem trazendo, olha como Santo Tomás, com sua filosofia, tem uma visão muito mais profunda, muito mais humana. E ele, inclusive, dá uma ênfase muito grande para o amor. É claro, tem algumas questões ali, tem alguns problemas, muita coisa foi feita depois daquilo, mas aquilo acabou ficando, de certa forma, né? Esse livro acho que não teve reedições. E hoje a gente vê toda essa efervescência, né? Que, aliás, já é uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, para que o senhor continue. Eu quero muito mais lhe ouvir do que falar, que é o seguinte: pode ser uma percepção ainda de um principiante da minha parte, mas que eu consigo visualizar como que duas tradições atuais na psicologia atomista, que não sei, ao ler os livros, a gente não percebe tanta comunicação interna, que seria a corrente americana e uma corrente hispânica. Né? Esse livro aqui, por exemplo, né? Introduction to the Science of Mental Health, né? Ele faz um caminho muito interessante, né? São 3 volumes, na verdade, unidos em uma única obra, né? Do padre... E ali, Chad Ripperger. Exatamente. Isso. É muito bom. É uma obra... Que é muito profundo. Muito profundo, muito profundo. Também tem o Brennan, né? E também teve toda aquela aproximação que a Magda Arnold fez já há bastante tempo, né? Aliás, tem um livro, uma obra, que é uma coletânea que a Magda organizou, de tentar tratar de vários temas dentro da psicologia. E ali ela traz uma série de questões ali. E acho interessante a naturalidade que ela traz. Ela, às vezes, nem cita tanto Santo Tomás, mas Santo Tomás é visível ali, na tentativa dela de fazer uma ciência psicológica. E, por outro lado, ali você tem, né, o professor Martin Echevarria, tem o Ignacio Andereggen, né, tem toda uma tradição hispânica. Essas duas tradições, elas são realmente muito distintas, não digo conceitualmente, mas assim, em termos do desenvolvimento da tradição, ou há mais comunicação do que me parece? Olha, me parece, isso é uma opinião, e eu lembro que opinião, essa é a definição de Santo Tomás, é a adesão do intelecto a uma proposição com certo temor de que outra seja verdadeira e não ela. Olha essa definição, gente. Opinião é a adesão do intelecto a uma proposição com certo temor de que não seja verdadeira. Então, é uma opinião, mas há uma escala de opiniões, né? Uma coisa é a opinião de um boçal, que é o que Santo Tomás chamava de flatus votis, né? O peido bucal. Chega a ser minha opinião. Outra coisa é a opinião de um cientista numa área. Ele está numa zona de sombra, mas ele detém os princípios da ciência que ele estudou, consegue raciocinar bem, tem uma experiência empírica também. Então, essa é uma opinião mais abalizada. Aliás, o próprio Santo Tomás de Aquino nos diz que a dialética, a arte dialética, o terceiro ponto do trivium, né, que seria a dialética ou lógica, ela tem por objeto levar a pessoa, o cientista, a opiniões seguras a partir das quais a ciência caminha na zona de sombra. Né? A ciência humana, como o nosso intelecto não esgota o ser, a ciência sempre progredirá enquanto houver homem, ou pelo menos sempre terá essa potência de progredir. Então, assim, a minha opinião é que essa escola hispânica, ela hoje é mais atuante. Ela é mais atuante, ela tem mais ramificações, e ramificações, eu não digo nem só hispânica, teria assim, uma tradição de línguas neolatinas. Né? Nós temos autores italianos aí produzindo, então ela é mais profícua. Porém, como se trata de um autor muito elevado, que tem muitas coisas a nos dizer, cada um dá
a sua ênfase a certo aspecto, acaba sendo natural. Mesmo dentro dessa corrente hispânica, por exemplo, eu vou citar aqui, na Argentina, hoje, há um filósofo tomista chamado Antônio Caponetto, são dois irmãos, Antônio e Mário Caponetto. O Mário tem uma atuação mais na área de psicologia, e ele é um mestre, e teve como discípulo um autor chamado Jordan Abud, né? Que é um professor que aplica a terapia tomista na sua clínica lá. Mas só para dar um exemplo, esta corrente, para ela, não se deve buscar um vínculo entre a teologia, enquanto ciência do ser supremo, a teologia tem por objeto a Deus, e a psicologia, ao passo que tanto o Inácio Andereggen como o Echevarria e outros entendem, como eu também, que realmente desvincular em compartimentos estanques esses meandros da obra de Santo Tomás não é uma coisa boa. Agora, são bons autores. Eu creio que o Echevarria é hoje o principal. Pelo seu domínio metafísico, pela sua, assim, um estudo acurado de Santo Tomás. E ser um tomista não significa que a pessoa decorou princípios ou frases para citar em ocasiões circenses, né? O tomista é aquele que ganhou plasticidade na sua mente porque conseguiu transformar em hábito mental os princípios daquela obra magnífica. Então, estes são os verdadeiros seguidores e conseguem realmente dar respostas a dilemas contemporâneos, mas não atirando o tomismo na cabeça das pessoas como se fosse um bloco de mármore, né? Pelo contrário, compreendendo que basta compaginar Santo Tomás. Você citou aí Heidegger, na perspectiva de Santo Tomás, fraquíssimo. Né? O conceito de Dasein do Heidegger é uma tragédia, é uma petitio principis, né? É uma petição de princípios. Heidegger nos diz lá, no Ser e Tempo, que o Dasein, que seria o ente humano, é aquele que só tem notícia da sua própria humanidade, ou seja, ele só sabe que é o que é ao saber-se destinado para a morte e, portanto, para o nada. Ou seja, é uma angústia. Ao ver-se angustiado por entender que o seu destino é o nada, é que esse homem heideggeriano tem notícia das suas possibilidades. Dá vontade de dizer, meu filho, sente-se num formigueiro, para ver depois que as formigas comerem o seu perímetro glúteo, você vai ter uma notícia da sua humanidade muito mais efetiva. Né? Isso é uma petição de princípio. E Sartre, que também foi mencionado por você, um escreveu Ser e Tempo. O outro, seu seguidor, escreveu o Ser e o Nada. E o Nada. E nesta obrinha, que é um primor de nonsense, né, de sem sentido, tem um capítulo que é intitulado L'origine du néant, de néant. A origem do nada. O nada, meu filho, não se origina. Né? Se ele se originou, não era o nada. Né? O nada pode gerar. E Sartre realmente assim, carece de uma antropologia filosófica. Ele toma por pressupostos evidentíssimos petições de princípio de Heidegger e realmente psicologias que se baseiem nesses autores, elas vão picotar o ser humano em 1000 pedacinhos. Né? E mais, vão levá-lo a não se entender a si próprio. Eu disse aqui que a palavra teoria é contemplação. E só contempla quem ama. E só ama quem está com a inteligência, com os olhos do espírito abertos, em conexão com o ser. Não há amor quando a inteligência não se adapta ao ser das coisas. Né? Conhecer a verdade é
uma certa adequação entre a inteligência do homem, no caso humano, evidentemente, e o ser das coisas. Ora, justamente essa inadequação entre a inteligência e as coisas é que gera um sem número de patologias que estão hoje aí nos catálogos de psiquiatria. Né? O sujeito tem delírios persecutórios. Né? Ele jura que tem um espião que colocou câmeras ocultas dentro, né, do teto do seu quarto e ele não consegue dormir. Mas aquilo não é verdadeiro. Então, assim, é um delírio persecutório. O problema é quando a própria psicologia torna-se ela delirante e começa a fazer com que o homem, né, ampute do seu ser aquilo que é superior, eu estava aqui relendo o comentário, eu notei aqui, Santo Tomás, eu fiz publicar no Brasil um comentário de Santo Tomás a Tessalonicenses. Né? É uma epístola, é um comentário bíblico, porém, que traz uma coisa muito importante para o nosso tema aqui da psicologia. Quando a Sagrada Escritura se refere ao anticristo, né, ela usa o termo o homem do pecado. Aí está aqui, a escola tomista, ela foi aos textos gregos, não foi o caso de Santo Tomás, que não sabia grego, mas partindo dos princípios de Santo Tomás, ela viu que havia, nos manuscritos mais antigos, uma pequena diferença de termos. Então, num dos termos estava antropas teis amortias, ou seja, o homem do pecado. Numa outra versão, que era em número menor, mas significativo, estava antropas teis anomias, ou seja, o homem sem lei. O desamor é o homem sem lei. Né? O homem sem lei desama. E a lei aqui não estou me referindo à lei aqui como a lei positiva humana da Constituição, né? Mas como a própria estrutura da realidade que o ser humano, com a sua inteligência, codifica e consegue normatizar, e consegue aquilatar os seus próprios atos, os demais atos das outras pessoas, o seu ponto de dignidade ontológica dentro desta grande ordem do ser, ou seja, é o amor a plenitude da lei. Isso é uma outra frase de São Paulo. A caridade é a plenitude da lei. Que lei? É a percepção amorosa da realidade. Ou seja, isto é contemplar. É chegar àquilo que Santo Antônio de Lisboa, um autor místico, chamava de óculos contemplações. O olho da contemplação, que é um olho, a um só tempo, amoroso e inteligente. Mas aqui não se trata do amor amanteigado, do amor amolengado, da sensibilidade, da afetividade desgovernada, muito típica de pessoas susceptíveis. E sim do amor como um ato efetivo da vontade que age, que se move sub lumine rationis, sob a luz da razão. A razão apresenta a vontade, a forma inteligível de um bem, e isto serve de motor para o homem. Então, ama quem entende bem a realidade e consegue, nesta compreensão, alcançar um olhar contemplativo e autocontemplativo. Porque alguém que está nos vendo aí poderia fazer a seguinte objeção. Alguém católico, eu pressuponho, eu falo para um público que é variado, né? Pode haver ateus aí. Então, mas alguém católico poderia fazer uma objeção, mas, poxa, os anjos não são inteligências extraordinárias, intuitivas, né? Eles não tinham essa contemplação da realidade, como foi possível para eles desamar? Né? E aí entramos num tema que também é caro à psicologia de Santo Tomás. Ora, o amor desordenado, esta é a minha tese, que na verdade é uma tese da escola, mas aqui está formulado com um ritmo carioca. Um samba. Uma pegada de roda de samba. Né? Uma pitadinha de salsinha. Né? Essa contemplação amorosa, né? Ela, no caso angélico,
ela padecia, houve um déficit amoroso. Por quê? Qual é a tese? Todas as patologias de ordem psíquica, que não são de ordem, digamos assim, física, né? Podemos ter patologias anímicas com fonte física. Mas aquelas patologias que são estritamente psicológicas são desordens ocasionadas pelo amor malogrado. E o que é um amor malogrado? Primeiro é o amor de si mesmo, o amor próprio desordenado leva a pessoa a obliterar a sua visão da realidade, o pecado da soberba. Então, a soberba é anticontemplativa. É o excesso de autocontemplação que faz a pessoa não contemplar direito as outras coisas. Então, embora fossem inteligências finíssimas, né, a daqueles demônios, que eram anjos, né, eles, por soberba, livremente escolheram subtrair-se à ordem da realidade. E o amor é um permanecer inteligente na realidade. Quando eu amo, eu consigo qualitativamente, já disse aqui ainda há pouco que existe o amor natural, que é o apetite por perdurar no ser. No caso humano, essa perduração amorosa, ela é inteligente e é nela que nós chegamos ao perímetro da liberdade, né? Agora, por exemplo, uma situação como esta, há muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro nas ruas, né? Eu moro num bairro aqui que é cercado de favelas. Eu tenho visto, com muita alegria, várias pessoas ajudarem, pararem na rua, abraçarem os mendigos, coisas que muitos sacerdotes, inclusive, não estão fazendo, né? Pessoas, por amor do próximo, estão indo lá, abraçando, beijando, né? Isso pareceria imprudente, o amor nunca é imprudente, né? Depois elas tomam, se ajudam, dão uma palavra de carinho, uma atenção, né? É óbvio que isso aqui é um tema que poderia gerar polêmica, mas eu acabaria com a polêmica rapidamente. Mas eu sempre espero as objeções. Mas eu estou vendo, no meio do caos, né, pessoas despertarem para o amor e para a liberdade e, portanto, para vencerem os medos. Ao passo que outras não conseguem nem visitar suas mães, seus pais, os entes queridos, né, e não pensam que o medo, quando se multiplica, não só impede o amor, como retira do homem a sua nota mais essencial, que é a sociabilidade. Nós somos animais sociais, né? Nós somos felizes no mundo, com o mundo e com as pessoas, né? Edmund Husserl, que foi o pai da fenomenologia, que influenciou Heidegger, ele dizia a seguinte absurdidade: para filosofar, e sempre aquela, né? Assim, não vou chamá-lo porque, assim, né? O Husserl tem grandes méritos, né? Mas ele tem grandes deméritos também. Ele dizia que para filosofar era preciso colocar tudo entre parênteses, a começar pelo mundo. Mas isso é um absurdo, né? O mundo é a única coisa que nós não devemos colocar entre parênteses na hora de filosofar. Imagina, filosofa, então, atravessa aqui na Avenida Rio Branco na hora do rush, né? Abstraia os carros para ver se você vai filosofar, né? Nós filosofamos no mundo, com o mundo. Nós somos felizes no mundo, com o mundo, apesar do mundo, né? E se a pessoa tem a Deus no seu horizonte, né? E eu costumo dizer nos cursos que o psicólogo tomista ele não vai fazer teologia de consultório, mas ele vai ter, sim, os princípios teológicos na sua mente, né? O amor do Ser Supremo hierarquiza todos os amores numa alma e faz com que a alma consiga ir no seu dia a dia, neste vale de lágrimas, suportar males em ordem por amor a bens superiores. Então, o que é distintivo dessa psicologia é que esse amor não se atualiza sem as virtudes. As virtudes, antes de tudo, cardeais, né? Então, porque as virtudes cardeais são formas analógicas de amor. Por exemplo, a fortaleza é o resistir o mal por amor do bem, né? O homem forte, o homem que não está sucumbido
né, pelas efemérides, pelas coisinhas do cotidiano, ele põe em risco até a própria vida, se for o caso, por amor do bem de outra pessoa. Não é o sujeito que, imagina, o filho dele está se afogando, aí ele, em vez de pular na água para salvar o filho, ele liga para o personal trainer para perguntar se tem que fazer o aquecimento assim ou assado. Né? Ou então, o exagero nessas horas, na verdade, é uma camuflagem do medo. O medo tem muitas camuflagens, muitíssimas camuflagens. O amor põe a nu essas camuflagens. Então, a fortaleza é uma forma de amor. A justiça é o amor da equanimidade. O contrário da justiça, a justiça ela tem vários vícios contrários. Um deles é o da crueldade, que é uma desordem no apetite de justiça, chamado vingança. Daí vem a palavra crueldade, vem do latim crudus, cruel, é cru, ou seja, não está temperado. Né? A crueldade não tem temperos, né? É a força bruta contra o outro. E quantas vezes as patologias, várias patologias, provêm de uma escrupulosidade que a pessoa adquire, que é uma espécie de crueldade que ela tem para consigo mesma, exagerando um monte de coisinhas e fechando os olhos para os verdadeiros dilemas. Então, esta psicologia, ela realmente, nós dizemos isto, apesar de nós mesmos, né? Meu intuito não é chamar para mim as luzes, é ser um vitral, um caleidoscópio, por cujo intermédio passa a luz que é maior do que eu. Né? Então, eu não tenho constrangimento. Eu estudo Santo Tomás há mais ou menos 25 anos. Né? E não tenho constrangimento para dizer que, no tema da psicologia, ele, para os dias de hoje, é não só necessário, ele é não só eficiente, como ele é urgentíssimo. É urgentíssimo. Tomara a Deus que daqui a 5 anos, com mais livros publicados, com mais cursos difundidos pelo Brasil, nós possamos ter aqui mais psicólogos atuando sob o influxo dessa luz elevada, porque eles vão fazer bem para as pessoas. Porque no momento atual de patologia, de cultura patógena, como diz o professor Echavarria, o sujeito liga a televisão, tem vontade de se jogar da janela, né? Ou de se matar. Né? Ele liga o rádio, né? Ele ouve alguma coisa que certas pessoas chamam de música, mas não tem nem as notas distintivas da música, harmonia, melodia e ritmo. Então, assim, faz mal. Hoje em dia, a tendência é de que as desordens de natureza psíquica cresçam em progressão geométrica. A função do psicólogo vai ser muito importante. Né? Vai ser muito importante nos anos que virão. Agora, é importante também que os psicólogos bebam de fontes límpidas. Eles têm que saber, têm que ter na mente, olha, o que é a consciência? O que é a liberdade? O que é a vontade? O que é a inteligência? Coisas para as quais a boa parte dessas psicologias, né, não importa para elas. Ou então, se importa, é usando termos analógicos. O sujeito diz que algo é consciência, mas não tem nada a ver com o que é a consciência enquanto uma ciência habitual aplicada a algo. Né? Isso é consciência. Né? Com aliociência, ciência com algo, com o outro. Então, assim, é preciso que esses psicólogos jovens bebam dessa fonte, viciem-se em buscar a precisão conceitual, a precisão terminológica, porque aí, na hora de conversarem com os seus pacientes, com os seus clientes, né, como alguns chamam, eu gosto de falar paciente, porque realmente vem do grego, né, pathos, que é sofrer, né, em latim, pacientes, é o particípio presente do verbo pati, paciente é quem está no exercício do sofrimento, né? Está sofrendo, então vai buscar ajuda. Quem percebe o sofrimento refluir, inclusive para o corpo, procura ajuda. Então, hoje nós vamos ter, não tenho dúvida nenhuma, eu não sou uma pessoa otimista
com relação ao quadro geral da civilização que está dando seu canto de cisne, né? Uma civilização pós-cristã, né? Na prática. Deus é o grande fora da lei. Nas sociedades em que Deus é o grande fora da lei, o padrão do amor faz isso, né? Porque ainda que Deus fosse um conceito abstrato, ainda que Deus não existisse, ele, enquanto ideia perfeitíssima, seria a inexistência que dá sentido a todas as existências. O paradigma de perfectibilidade. Então, acontece que ele existe, de fato, né? Mas como o tema não é de metafísica, né? Não é que arrolaria aqui as provas metafísicas da existência do próprio ser subsistente. Mas ainda que Deus não existisse, ele, enquanto conceito que se refere a algo que é uma perfeição absoluta, infinita, ele é o padrão, porque as coisas são o que são em relação ao grau máximo em suas respectivas ordens. Por exemplo, o calor no sistema solar, no nosso sistema solar, o calor dos planetas é proporcional à sua proximidade maior ou menor em relação ao Sol, que é a fonte do calor. Então, como o efeito tem menos ser do que a causa, o calor é mais quente no Sol do que nos planetas, que ele esquenta. Assim também o amor, né? Quem ama aquilo que é perfeitíssimo tende a enobrecer o padrão dos seus amores e adquirir critérios, inclusive hierarquizando escolhas. Há coisas que nos apetecem, mas não convêm. Há coisas que estão no horizonte do nosso apetite natural, mas não do apetite intelectivo. Então, o sujeito, às vezes, aflora um apetite até de ordem sexual. Por exemplo, vou dar um exemplo que hoje muitos têm pruridos para falar que a sexualidade fosse um terreno acerca do qual não devêssemos falar, né? Nós cristãos. Né? O sujeito pode ter 1000 desordens nesse terreno. Elas, segundo Santo Tomás, serão desordens do amor malogrado. Serão a derrota da inteligência e da vontade para os apetites sensitivos que, no seu exercício, em exército, eles perdem a hierarquia, perdem a ordem, e quando se perde a ordem, significa que se perdeu o fim. O nosso fim é amar e ser feliz. Esse é o fim humano. Quando nós não amamos e quando nós estamos tristes ou infelizes, nós somatizamos isto de várias maneiras. Né? De várias maneiras. Nós somos seres pré-moldados, né, para alcançar esta excelência, conhecer a verdade e amar o bem, a partir do conhecimento da verdade. Só que não se trata de verdades abstratas nem de opiniões. Porque entre a verdade e a opinião há uma diferença, não de grau, mas de gênero. A opinião é do gênero das coisas dubitáveis. A verdade é do gênero das coisas acerca das quais nós podemos ter certezas em graus distintos. Então, uma psicologia para a qual nada disso importa, né? Aí eu digo assim, até provocativamente, só pode ser dita psicologia por uma espécie de metáfora benévola, né? Uma metáfora benévola. Por isso que alguns psicólogos fazem mal aos seus pacientes. Eles vão lá, eu vou ler aqui, eu permito-me ler só um trechinho do Echevarria. Tem claro, deixa eu só um segundo, professor. O Instagram tem uma limitação de 1 hora. O senhor me permite encerrar esta live e começar outra? Para que o senhor possa... Posso? Claro. Então, gente, essa live vai ser 58 minutos e 45 segundos. Pô, passou tão rápido. Não é? Então, gente, eu vou encerrar essa live, vou abrir outra para que o professor continue nos brindando com esse manancial de sabedoria. Só um segundo.